Meus amigos, é o seguinte, faz tempo que eu não falo do Neymar nesse canal e eu quero fazer uma abordagem um pouquinho diferente, porque esses dias eu vi uma entrevista de Lucas Pavanato ao Benjamin Bach, e eles acabaram tocando no assunto Neymar e falaram sobre a rejeição que o Neymar tem de muita gente. E aí acabaram colocando política no meio e tal. O que eu acho, honestamente, que se a gente recapitular os desgastes de imagem do Neymar, eu acho que não tem nada a ver com isso. Pode até ter entrado no bolo em algum momento, mas eu acho que vai além. E diz muito sobre a nossa forma de consumir esporte, de se relacionar com os ídolos, com as referências, com o sucesso. Mas depois da vinheta eu tento detalhar um pouco mais. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp e baixar o SofaScore, o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. É o meu parceiro aqui do canal mais antigo, a gente já vai para o 6º ano já, 2 ciclos de Copa do Mundo, assim, um relacionamento já com divisão de bens, né, uma relação estável. E cara, assim, eu fiz a retrospectiva do ano lá, eu até botei um Reels no Instagram, vai te surpreender em algumas métricas. Por exemplo, meu jogador favorito, segundo o aplicativo, não é o Neymar, é Felipe Coutinho. Depois dá uma olhada lá, inclusive se você for um assíduo usuário do app, você pode fazer também a sua retrospectiva. O QR Code está aí e o link está na descrição do vídeo. Eu vou soltar o vídeo aqui sobre do que eu estou querendo e aí a gente analisa juntos. Beleza? Vou dar uma olhada aqui, peraí, vai carregar, carregou. Por ser um cara que teve coragem de se posicionar. Mas é óbvio. E por conta disso, muito jogador não tem coragem de dar opinião, porque vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Você acha que tem uma adoração muito mais do que deveria pro Maradona? Por quê? Por ele ser Que um cara... tatuagem o Maradona tem aqui? o Che Guevara? Che Guevara. Che Guevara. Maradona ia em Cuba, Fidel. Sim. Entendeu? Então, as pessoas. É isso que eu não consigo entender. Na minha época, velho, de moleque, opinião, não você tem que ter a existia opinião que isso, eles cara. querem. Entendeu? Não existia isso. Isso Enfim, assim, vamos lá. Eu vou abrir aqui. É porque tem coisas, eu acho que a gente vai passando algumas paradas para frente que são distorcidas, tá? Assim, o Benja fala do Maradona, que tem uma adoração e tal. Assim, olhando para o mundo, o Maradona, ele é uma representação de uma paixão do futebol, de um personagem muito cativante no futebol, e tem pouquíssimo a ver com questão política em outros lugares, assim. Porque o Maradona era um cara que dava a cara, que confrontava o sistema do futebol, desafiou a FIFA algumas vezes e tal. Ele era um personagem muito humano do erro, das quedas e tal. Isso vai criando atrações. Mas não tem. Esquece Brasil, vai pro macro. Maradona é admirado no mundo inteiro. Em lugares que são mais ou menos conservadores, mais ou menos progressistas. Não tem nada a ver com uma lavagem cerebral de qualquer campo político. O Maradona, ele marcou um período e uma época em que isso era muito menos debatido e muito menos polarizado. E aí o Benja fala ali, porque na minha época isso não existia. Claro que existia, o Sócrates foi um cara altamente combativo politicamente. O Sócrates e o Casagrande, por exemplo, foram símbolos, e aí eu estou falando dos jogadores, de um período em que eles inclusive participaram de manifestação das diretas já, eles foram para a rua com as pessoas em São Paulo e tal, tem manifestações gigantescas no Vale do Anhangabaú, com presença de jogadores do Corinthians, com músicos, né, a Rita Lee e tal e outros, e o Sócrates estava lá, um cara que foi sempre muito respeitado por todos os lados e que sempre se colocou politicamente e tal, então acho que não, essa comparação de falar do Maradona e porque jogadores brasileiros são menos admirados do que deveriam, acho que tem a ver com a proximidade mesmo, tem a ver com a paixão que mistura com o cara que joga no time rival, e aí o Maradona não jogou em time rival de brasileiro nenhum, então é uma relação totalmente diferente, e acho que no geral, se você pegar na massa, né, você pode estar falando da mídia ali, de pessoas que admiram o personagem como admiram outros personagens, mas no geral, não tem na massa da população brasileiros que gostem mais do Maradona do que do Ronaldo Fenômeno, do Neymar, do Pelé, isso não existe. E a outra parada é
com relação ao Neymar, que se posicionou em 2022, né? Acho que principalmente no segundo turno, em favor do Bolsonaro e tudo, e aí as pessoas colocam como se o Neymar, a partir dali, tenha virado uma persona não grata em parte da imprensa. Cara, esse processo de desgaste, ele já vem de antes disso, assim. O Neymar, por exemplo, na Olimpíada de 2016, ele teve questões ali com a Globo, por exemplo, de ficar magoado e tal, e ali há uma ruptura, por exemplo, com o Galvão Bueno e tal, e não tinha nada a ver com política. Na Copa de 2018, ele passa por um desgaste de imagem mundial que não teve nada a ver com política. Teve a ver com memes que viraram, a imagem do Neymar ali foi muito arranhada durante a Copa na Rússia. A saída dele do Barcelona para o PSG, ela foi antipatizada por muita gente, né? Ela foi vista como um passo errado, e até ali não tinha nada de política no bolo. A gente está falando de períodos muito antes da eleição de 22. O Neymar, antes disso, lá com o René Simões, teve aquele episódio do Estamos Criando um Monstro e tal, que não tinha nada a ver com questão política. E o Neymar passou por um período delicado ali. Ele surgiu como o cara da ousadia e alegria, um moleque que representava o DNA do futebol brasileiro. Aí tem esse período muito tenso com o René Simões ali, e depois ele consegue ressignificar a própria imagem, vai para o Barcelona, vive um período mais simpático mediaticamente, com uma relação com várias marcas e tal. Ele faz uma grande Copa de 14, individualmente falando, né? Tem a lesão ali, depois ele faz um ciclo ali também muito forte para a Copa de 2018. Na Copa de 18, tem toda uma questão criada ali com as faltas que ele sofria e tal, mas mesmo assim ele faz uma Copa tecnicamente muito boa e tal. Então tem um somatório de coisas que já vinham se acumulando ali. Esse personagem, às vezes, pouco simpático para a parte da mídia, na boa, ele foi sendo construído, e o tempero político aqui entra muito depois, quando desgastes já estão postos, inclusive rupturas que ele escolhe fazer por se sentir pouco respeitado ali, né, com a relação dele com o Galvão, que nunca foi boa e tal, e com alguns outros veículos. E até então, repito, não tinha nada de política no meio. Nada de política no meio. E outros jogadores que se colocaram aí, até de maneira mais veemente, passaram por nenhum tipo de situação, assim, sei lá, o Lucas Moura e outros nomes aí. O Felipe Melo, você vai falar, mas o Felipe sempre foi um cara que falou do Bolsonaro e não sei o quê. Mas, cara, assim, o Felipe, ele já tinha uma relação estremecida com a mídia de muito antes disso. Ele tinha uma personalidade forte de muito antes disso. Foi um elemento a mais numa relação que nunca foi muito saudável, né? Quem não lembra da discussão do Felipe Melo com o PVC, por exemplo, nos tempos de ESPN, muito antes de se falar de política e tal. O Felipe Melo saiu muito machucado e apanhou muito depois da Copa de 2010. O jogo contra a Holanda, em que ele é expulso, e ele não é o culpado pela eliminação, tem uma série de outros fatores ali. Aquele é o último jogo do Felipe Melo com a camisa da seleção. E nem se falava de Bolsonaro, de política, de não sei o quê. Então eu acho que se colocou no bolo uma parada que já estava posta, e que eu acho muito mais válido a gente tentar entender como se chegou nesse lugar do que simplesmente ir para uma resposta simples e falar, porque foi polarizado e ponto final. Até porque a mídia não é feita só de um tipo de pensamento, tem vários, mas vários, muitas empresas, inclusive, que são abertamente de outro campo, e que em vários momentos o Neymar também não foi lá dar entrevista e tal. Então eu acho que tem pouco a ver com isso e muito mais a ver com outros desgastes de um personagem que é provocativo e provocador, que nunca mudou muito a sua forma de pensar e de tratar e de tomar suas decisões por conta de crítica de A ou de B, e sempre foi esse personagem desde o início ali que criava esses sentimentos muito contraditórios às vezes, né? Ou você amava ou você odiava, ou você adorava ou você não gostava de jeito nenhum e tudo. Então, assim, eu acho que a construção dessa antipatia, ou parte dessa antipatia, tem pouquíssimo a ver com isso. Tanto que você vê nos estádios e tal, todo jogo que o Neymar jogou pelo Santos e tal, na volta para o Brasil, você tinha um monte de cartaz
falando e pedindo camisa, e ele causava um frisson danado. Agora, assim, as lesões, enfim, as escolhas que foram feitas em alguns momentos de comunicar certas situações e tal, foram criando rusgas ali que, de novo, não tinha nada a ver com, na minha visão, com questão política. Né? O Neymar foi vaiado em alguns estádios aí e tal, e xingado em outros e tudo, por torcedores que talvez sejam conservadores como ele ali também. Então, não me parece ser essa a razão. Então, acho que isso é uma narrativa criada para quem já naturalmente já está polarizado e quer uma justificativa para entrar no debate ainda mais. Então, mas na boa, eu acho que olhando em perspectiva, passo a passo, tudo o que aconteceu, para mim tem pouquíssimo a ver com isso, e até porque tem episódios muito sensíveis nesses arranhões em que nem se falava de eleição, não se falava dessa polarização, ou essa polarização tinha pouco impacto, ou não tinha tanta relevância. Ela passou a ter mais de 2019 para cá, né? E em 2019 o Neymar já era um cara que despertava esse ame ou odeia aí. Então, de novo, eu acho uma distorção da parada, e quando se coloca o Maradona nesse bolo aí, eu acho que se dá uma importância a ele popular que ele não tem no Brasil. Ele tem como um personagem que é gigante o respeito, e eu digo respeito como personagem futebolístico, de parte da imprensa. Tá? Eu sou um cara, por exemplo, que eu adoro o personagem Maradona, assim, li vários livros do Maradona. Né? Ele é um cara que talvez seja o jogador mais biografado, mais musicado, mais tatuado da história do futebol, fora do Brasil. E não tem nada a ver com a questão política. Simplesmente o fato de ele ter o Che tatuado e tal, só dá a ele um ar ainda mais rebelde. E eu acho que foi esta rebeldia, esse cara que nadava um pouco contra a corrente no meio do futebol, que fez as pessoas terem ou alguma identificação com o Maradona. E eu não estou falando só de brasileiros, porque o Maradona é um dos grandes personagens da história do futebol em qualquer lugar, seja na Inglaterra, na Argentina, na Holanda, na Alemanha, na Colômbia, no Brasil. Então, assim, isso vai muito além de uma análise simplista de que ele foi respeitado porque tem a tatuagem do Che, ou de Cuba. Foi a Cuba várias vezes. Acho que isso daria a ele, inclusive, muito mais, num período de Guerra Fria, de mundo polarizado ali, ele escolheu apoiar ou falar de um lado que estava enfraquecido, que era muito menos poderoso. Ele tinha muito mais a perder do que a ganhar com isso. Então, eu não acho nenhuma análise que encontre sustentação histórica. Mas, enfim. E, de novo, acho que os problemas que o Neymar teve com imprensa, com mídia e tal, tem pouquíssimo a ver com isso, assim, com toda honestidade. Assim. Eu acho que é criar uma realidade um pouco paralela do que a gente vê no meio da rua, assim. Então, eu discordo bastante dessa visão. Mas, enfim, é isso. Trouxe um assunto aqui que não tem só a ver com campo e bola, mas era uma parada que já estava martelando na minha cabeça aí, que eu acho que a gente acaba trazendo outros tópicos para a discussão, e eu gosto de falar do tema. Me desperta sentimentos muito bons de debate. Beleza? Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like aí, o seu dislike, comenta o conteúdo aí, compartilha o conteúdo, e é nóis. Valeu, tamo junto, um abraço, satisfações. Foi longo esse vídeo, mas tá bom.